Fala, leitores! O microfone está ligado e os livros estão abertos. Bem-vindos aos Surtos Literários, o podcast que transforma letras em emoções e páginas em aventuras inesquecíveis. Eu sou a Zi. E eu sou a Ananda, juntas trazendo o episódio da semana para você. Hoje nós vamos falar de Divinos Rivais, escrito pela autora Rebecca Ross e publicado pela editora Out. No livro, nós vamos conhecer dois jornalistas que são rivais. E eles estão disputando uma vaga de colunista num dos jornais locais. Lembrando que é uma fantasia, então nós temos o quê? Deuses. Que depois de muito tempo adormecido, esses deuses acordaram e estão em guerra. É um caos. Nisso, o irmão da protagonista foi lutar na guerra e ele está desaparecido. Então ela acabou ficando sozinha com a mãe dela. E a família dela não tem muitas condições e a mãe dela, gente, ela sofre de alcoolismo. Então é uma vida bem difícil ali que ela tem, tá? Depois disso, ela decide escrever uma carta pro seu irmão, né? Com uma máquina de escrever antiga, que era da sua avó e que ela tem ali de herança. Ela acaba guardando essa carta no guarda-roupa e, misteriosamente, essa carta, ela vai ser respondida. Por quem? Mistério. Ela simplesmente recebe uma resposta dessa carta. Eu fiquei encucada com isso. Eu também. E assim, eu confesso que uma das coisas que me fez querer muito ler esse livro foi saber que tinha aí essa troca de cartas. E aí, quando ela começa a se corresponder, ela espera que o irmão dela responda, né? Mas aí quem responde é um tal aí de Carmen. Não sei quem é. Aí ela vai conversando, mas aí a gente vai descobrir, e isso não é spoiler, tá, gente? Porque tem na sinopse, que quem tá correspondendo com ela aí nessas cartas é nada mais, nada menos que o Roman Keating, que é o rival dela no jornal, que tá disputando ali a mesma vaga que ela. E eles não são amigos no trabalho, né? Porque eles estão ali disputando. Mas, tipo assim, nas cartas começa ali a surgir uma amizade, porque ninguém sabe com quem é que tá falando. E aí eles começam a falar das coisas que eles gostam, falar um pouco da vida deles, mas sem, assim, revelar a identidade. Eu amei isso. A escrita da Rebeca é muito, muito gostosa. Eu já tinha lido o livro dela. Tem o livro A Ascensão da Rainha, que é muito bom. Então, assim, eu já conhecia a escrita dela. Só que, assim, gente, Divinos Rivais, juro, a Ananda panfletou super ele. E eu comecei a ler, confesso que no começo eu achei ele um pouquinho lento, né? Até chegar a parte ali que acontece que tudo ali da guerra, que eles vão ser correspondentes na guerra, eu achei um pouquinho lento. Mas depois, gente, depois eu não conseguia simplesmente largar esse livro. E isso que você falou, deles criarem ali uma amizade durante a troca de cartas. Ai, foi tão fofinho. E olha que eu não sou fã de cartas. É verdade. Eu acho que você achou o começo mais parado. Acho que por causa disso, né? A gente tá muito acostumado a ler fantasia, assim, que já começa papel e bufo. E aqui é uma fantasia realmente mais conforto, sabe? E o começo é mais ali introdutório. E essa parte aí dos deuses, eu espero que seja mais explorada, assim, no segundo livro, né? Que inclusive já está em pré-venda, né? Vem muito aí. Eu acho que já até lançou. Acho que já até chegou aí na casa da Zi, mas ela vai me esperar para ler, pra gente vir gravar o segundo podcast aqui. E, então, assim, é uma fantasia mais conforto, mas tem ali uma parte fantástica, né? Essa coisa das cartas irem e virem. E também tem um negócio aí com essa máquina de escrever que eu achei muito legal, tipo um plot da máquina. Foi. Eu já tô com o meu exemplar aqui, o 2, que vamos dizer que é lindíssimo, gente. A edição especial, tanto do primeiro quanto do segundo, tem ali a lateral com a pintura. Mas, gente, que lindo esse livro, sinceramente. E eu acho que é até uma característica dessa autora, porque os outros livros dela também têm a capa tão belíssima quanto, sabe? Eu simplesmente achei lindo. E agora, como é fantasia, vocês já sabem, não dá pra falar muito de fantasia sem dar spoiler. A gente vai entrar na parte com spoiler, então se você não leu ainda Divinos Rivais, corre e volta aqui pra ouvir o restante do episódio. Gente, que nem a gente tava falando, que o começo é mais assim parado, mas eu acho que quando começa a acontecer as coisas, começa a acontecer logo da tragédia que acontece na vida da Iris, né? Que assim, eu fiquei tão mal, eu juro, assim, eu fiquei mal quando aconteceu a morte da mãe dela. Não sei se você ficou, amiga. Nossa, foi assim. Não,
o sentimento que eu fiquei, porque assim, a mãe dela, gente, era uma pedra no sapato dela, convenhamos. Porque a Sim, mãe vivia ali bêbada, né, amiga? Aí sim. ela sofreu, sim, mas não sei, posso ser, vou ser maldosa agora porque eu falei, mas meio que sabe aquilo que deu um alívio, tipo, tirou o peso das costas? Sim, não, eu entendo, mas tipo, ela tava sem o irmão, né, que era que meio o apoio dela ali, eu acho que a principal apoio dela até antes da mãe, né? E aí ela ficou só, então eu via a cena dela assim na minha cabeça, ela sozinha em casa. Nossa, eu fiquei mal. Fiquei triste pela situação dela como um todo, até mesmo da mãe alcoólatra e tal. E aí, quando ela começa a se corresponder por carta, foi muito bom, porque meio que ela tinha uma companhia ali, mesmo sem saber quem era. Mesmo ela insistindo pra saber quem era. E aí acabou que ela desistiu da vaga ali de colunista, achou que o Roman merecia mesmo e ela queria fazer outra coisa. E aí ela foi ser o quê? Correspondente de guerra, apenas. Porque ela queria alguma forma, assim, de encontrar ali o irmão dela. E aí ela, tipo, foi embora. Mas olha, agora recordando da leitura, e veio assim nitidamente a parte que ela ficou na cama chorando quando a mãe dela faleceu. Sim. Nossa, realmente foi muito triste. E pior ainda, gente, foi ela ter que escrever, porque ela não contou pra ninguém que a mãe dela faleceu. Ela Ai, teve que sim. escrever. Nossa. Foi Esse- esse, me doeu muito. Ai, cara, isso cortou, porque assim, ninguém sabia que a mãe dela tinha falecido. E ela, eu esqueci como que chama quando eles publicam as mortes no jornal. Geralmente cidade Tem um pequena nome, tem. uma É, nota de alguma coisa, né? é tipo, é uma nota de falecimento, né? É. Aí ela que teve que escrever, gente. Tipo, ela foi lá e falou: não, eu vou dar um final digno pra minha mãe. E ela foi lá e escreveu isso. Isso aí me tocou bastante. E outra coisa que tocou bastante também foi que assim. Rivais, beleza, ok. Aí o Rivais estava assim, ainda na mente dela, né? Ai, adoro quando acontece isso. E ele sentiu falta dela no trabalho. E ele foi lá na casa dela. Ai, Ai, gente, o Roman, assim, é impossível não se apaixonar por ele de cara, entendeu? É muito impossível, porque ele é um fofo. Ele é um fofo. Os rivais estavam só mesmo ali na cabeça dela, ele já tava no lover. a gente já tava faz tempo, hein, querida, aqui, ó, no Love. Eu Ele amo foi quando a lá, coisa ele se preocupou, né, com ela, muito fofo. foi e assim, ela toda arisca, né, coitada. E eu até entendi essa parte dela, porque ela não era uma pessoa assim aberta a sentimentos. Pessoa que sofreu bastante, sabe aquela pessoa que já tá calejada e que se fecha pro mundo? Eu vejo ela assim, sabe? E ele veio ali, ele veio lapidando ela, né? Foi ali, ofereceu ajuda, aí depois ela foi pro jornal, escreveu lá a nota de falecimento da mãe dela. Ai, gente, mas realmente, pra mim, a leitura fluiu muito melhor depois que ela foi pra guerra ser correspondente. Que aí de cara ela já fez uma amizade ali que eu já gostei. Sim, o ambiente também, assim, apesar de ser um ambiente de guerra, é um ambiente muito acolhedor, né? Que ela chegou na casa que ela tava, a senhora que recebeu ela, né? Então, assim, ela ficou meio que dividida de deixar ali o Roman, uma pessoa que ela começou a ver com outros olhos, pelo cuidado que teve com ela, e o cara que ela tava se correspondendo por cartas, né? Também, ela, tipo, meio que pesou na balança, mas ela decidiu que ia ser correspondente de guerra e continuou, trocando cartas até que um dia, né? Eu vou falar. Até que um dia, o cara chega pra ela e fala assim: nossa, desculpa, talvez eu passe alguns dias sem te responder direito. Por quê? Quem tava indo atrás dela? Meu Deus, o surto, minha galera! Toque, toque, toque. Quem é? E Romã. ele chegou lá, ele apareceu porque ele se preocupou com ela. Tipo, no meio dessas correspondências de carta, ele descobriu que era ela, sabe? Pelo jeito que ela falava, por tudo que ela falava, ele entendeu que era a Iris. E aí ele foi a fundo também para descobrir por que que a carta dela chegava para ele, o que é que tinha de tão especial nessas máquinas. E aí ele descobriu que foi ele que descobriu, né? Foi, ele descobriu. Na verdade, eles comentando, né, sobre a máquina da avó dele, e eles acabaram descobrindo que tanto a avó da Iris quanto a avó do Romã eram amigas. Isso, Que fofo.
Aí ele foi pesquisar mais, né? Perguntou ali pra mãe. Então era tipo assim, tinham 3 máquinas, né? Acho que eram 3 máquinas que eram tipo primas, assim, as máquinas Sim. primas. E aí essas máquinas se correspondiam entre si. E aí ele falou que ia passar alguns dias sem se comunicar com a Iris. E aí ele de repente aparece lá para ser correspondente de guerra com ela também. Ou seja, ele desistiu do cargo de colunista por ela. E aí Da noiva. isso. Da noiva também. Tinha uma noiva aí que eu apago da minha cabeça que tinha uma noiva. Não era porque ele queria, gente, era o pai dele, nojento, tóxico. Hanson, no potinho do Hanson, tava obrigando ele a fazer um casamento, esse casamento por conveniência, assim, tipo, família rica com família rica, vamos casar aqui pra dar a coisa certa, sabe? Mas ele não conseguia parar de pensar na Iris e automaticamente nas cartas que eles trocavam. E, gente, as cartas. Sério, umas coisas que o Roman fala que eu ficava fraca. Mas assim, detalhe pra quando ele chegou, porque ela não sabia que ele tava indo, ela avistou uma pessoa lá no longe no campo. E aí tinha aqueles negócios que até hoje eu não entendi o que era aquilo, que passava por cima da casa jogando umas bombas, destruindo tudo. E aí soou a sirene. E aí ela foi lá e salvou ele. Sim, era tipo assim, tinha um sinal, né? Vamos dizer, tipo, um sinal de recreio. E aí todo mundo tinha que se recolher dentro de casa pra não. Porque tava, tipo, passando alguns drones, vamos dizer assim, derrubando tudo que tinha. Tudo que tava ali exposto na rua, na grama, nas estradas. E aí, simplesmente, ela avistou ele, correu pra salvar ele, né? Se jogou, eles se jogaram no chão. Gente, vocês têm que ler. Vocês chegaram aqui e não leram ainda. Eu estou indignada com vocês, porque vocês precisam ler esse livro, porque esse livro é muito bom. Assim, gente, não vão esperando uma fantasia nível Acotar, nível Trono de Vidro, sangue assim. Não, tá, gente? Assim, pode ser que venha uma fantasia mais pesada no segundo livro, que eu acho que vai abordar um pouco mais dos deuses, que eu acho que ficou um pouco ali no limbo, né? Não abordou muito no primeiro livro. Mas, assim, não vai esperando uma alta fantasia, tá? O foco aqui é mais a questão ali da guerra, pelo que eu entendi, o desenvolvimento ali deles. Ai, meu Deus, romance até uma... Não, não. Existe toda uma química, é um casal, assim, que de cara você já percebe que eles têm uma química incrível. As cartas, realmente, que ele escreve, ele tem o poder ali, tem o dom das palavras, né? Mas não vai esperando também, assim, aquele muito, muito romance e aquele negócio ali avassalador, né? Mas também não vai esperando muita fantasia. Porém, leiam, tá? Leiam muito, muito, muito esse livro, porque o 2 já tá aí e o surto é livre. Sim. E assim, tem romance sim, mas não tem aquela coisa de hot, não tem nada disso. Tem um casamento ali dele. Ai, meu Deus, eu tem tanto. Eu sou muito emocionada, né, gente? Então, um livro fofo desse, eu não aguento. Tem eles se casando, porque eles queriam se casar antes de acontecer qualquer coisa que ia acontecer ali na guerra, né? E que acontece no final do livro. Partiu meu coração, porque termina o livro eles separados um do outro. Não porque eles querem. A qualquer momento eles poderiam morrer, né? Acho que o pensamento deles era isso, tipo, beleza, a gente se apaixonou, se ama, mas tipo, se daqui a 2 minutos a gente morrer? Eles não queriam morrer sem ter casado, gente. E aí mas aí detalhe, né? Naquela hora que eles estão nas trincheiras. Ai, gente, eu acho que ali aconteceu o pior. Bateu forte o coração. Sim. Gente, assim, as cenas finais, pra mim, acho que foram muito de, tipo, não conseguia parar de ler. Foi. Não, pra mim também. Chegou ali, tipo, gente, eu tenho uma coisa com livro de fantasia que chega nos 70%, eu não consigo largar os livros. Geralmente é assim. E esse aí foi a mesma coisa. Então, chegou ali nos 70%, na parte que eles precisam ir embora da cidade, que ela fala, não vou embora, eu vou ficar aqui. E aí eles se casam, ele preparando todo o casamento dela, a primeira noite deles. Ai, gente. É um livro fofo, tá? Assim, o Roman, ele literalmente é um amante à moda antiga. Isso, que escreve cartas ainda por cima. E também vamos falar que tem os personagens ali secundários que são muito legais também, né? Sim, perfeitas. Tirando o irmão dela, que a gente não precisa citar aqui, porque aí a gente tem um ranço dele já. Para ele se recuperar desse ranço, ele tem que ser, assim, extraordinário. O que não acho que ele vai ser, porque não tá justificando aquilo lá que ele fez. Não sei.
Que foi, tipo, meio que se passar pelo Roman ali no final, né? Pra ela achar que era o Roman. Tava todo mundo de máscara, ninguém tava vendo nada. E aí, como ela achou que era o Roman, ela seguiu ele, mas na verdade era o irmão dela, levando ela. E aí, por isso que eles se separam no final e meu coração se despedaçou, né? E o problema de tudo aqui, gente, é a questão que deixou a pulga atrás da orelha por que o Roman sumiu? Ele ficou lá desacordado no meio de um gás tóxico e simplesmente um dos deuses que tá lá em guerra pegou e levou ele embora. Sim, ficou aí, Uai, pulga atrás da orelha. É, ninguém sabe. levou pra onde? Quando? Com quem? Por quê? Tudo isso no próximo livro. Exatamente. Que eu estou super ansiosa para ler e não vejo a hora. É isso. Então, assim, gente, ai, foi todo um hype em cima desse livro. Eu, particularmente, achei que foi um hype muito exagerado. Sim, eu achei. Eu, particularmente, achei. Mas, vale a pena ler? Sim, vale a pena ler. Vocês vão amar. Vale a pena conhecer a escrita da autora e se apaixonar por esse casal incrível. É, eu concordo. E eu acho assim que o hype dele foi muito de ser romantasia. Ele é, sim, mas eu acho que ele é mais aquele gênero que a gente tá vendo muito agora, que é cozy fantasy, né? Que é tipo uma fantasia conforto. Eu acho É que vai isso. mais pra esse lado aí. Então, por isso, não esperem grandes loucuras acontecendo, mas esperem grandes fofuras aí. É isso aí. Então, esse é o nosso episódio da semana. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A minha Leituras Amanda. O meu colapso literário. Até a próxima com mais indicação. Tchau! Tchau!